vamos ouvir a palavra de Deus? Pegue a palavra do Senhor. Gênesis 32, versículo 22 diz assim, amados. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém? Põe a mão assim na altura do teu coração, ainda de pé. Vamos pedir a direção de Deus nessa noite. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, meu Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, porque, meu Deus, sabemos, meu Pai, que a nossa incapacidade ela é muito grande e que nós somos falhos, que nós somos fracos nas dificuldades e nas tribulações. Mas cremos, ó Deus, que se o Senhor estiver conosco, meu Pai, não haverá impossível para nós. E cremos, meu Deus, que nessa noite haverá renovo, haverá restauração. Mas, meu Pai, se o Senhor não falar conosco através da Tua santa e gloriosa palavra, nós sairemos daqui incompletos, Pai. Por isso, meu Deus, nós damos total liberdade, meu Pai, para que o Senhor venha falar conosco do Teu jeito, que a nossa vida, meu Deus, seja ministrada aos nossos corações, para que nós, meu Deus, venhamos sair daqui da maneira totalmente diferente da forma que entramos, ó Deus. Faça com que cada pessoa que ouvir essa mensagem seja transformada pela Tua palavra, em nome de Jesus. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar e preste bastante atenção. Amados, nós precisamos de um avivamento urgente, porque Jesus, Ele está voltando. A volta do Senhor está muito próxima. E eu não me surpreenderia se esse dia pudesse ser até hoje, ou amanhã, pelo tanto de sinais que nós temos visto acontecendo diante dos nossos olhos. E, amados, um avivamento é necessário para as nossas vidas, para que nós saibamos e para que nós também sejamos convertidos de verdade, para que nós venhamos ter esse entendimento que na nossa vida houve uma transformação de Deus. E quando há um avivamento no meio da congregação, o avivamento ele cobra a necessidade de nós termos um encontro real com o Senhor, um encontro mais profundo com Deus, não uma vida superficial, não um status de cristão
que não é visto em obras, que não é visto em práticas, mas simplesmente como um nome que foi colocado, agregado à sua vida, ou quando se pergunta a sua religião. Então, o avivamento, ele nos obriga a ter um encontro real com o Senhor. E a história de Jacó, ela nos ensina, amados, sobre isso. Essa necessidade de uma conversão verdadeira. E o interessante é que quando nós vamos falar de conversão, nós pensamos em uma vida que foi transformada da água para o vinho. Por exemplo, a pessoa ela viveu a vida inteira errada, a pessoa era um megalomaníaco, ou a pessoa era um marginal, de repente encontrou Jesus, a vida mudou, aquela pessoa se transformou numa bênção. Mas na história de Jacó, nós vemos que foi totalmente diferente, porque Jacó, ele faz parte da família que foi mais abençoada por Deus, porque a família de Jacó, a parentela dele, para você ter uma ideia, ela foi alcançada pela graça e pela misericórdia de Deus fora do tempo da graça. Antes do tempo até mesmo da lei, Deus, ele abriu as comportas do céu sobre a vida de Jacó e dos seus parentes. Então Jacó, ele vai, por exemplo, fazer parte da família que são considerados patriarcas da igreja, que é Abraão, Isaque e depois, consequentemente, viria a ser Jacó também. É como se a graça de Deus superabundasse no meio do lar deles, da família deles, da parentela deles. E Jacó, é nesse meio que ele vai crescer. Jacó, ele vai ouvir falar de Deus ainda muito cedo. Mas Jacó, ele vai se converter verdadeiramente com 97 anos de idade. Ele que cresceu num lar que ouvia falar das maravilhas de Deus, não por boca de terceiros, mas pessoas como o avô dele que teve experiências reais com Deus, como o pai dele que teve experiências sobrenaturais com Deus. Jacó, ele vai crescer num lar completamente voltado para o Senhor, mas ele mesmo crescendo num lar que se fala sempre de Deus, Jacó, ele não tinha o Senhor como Deus da sua vida. Nós vemos, por exemplo, antes de nós entrarmos nesse texto, eu vou fazer uma breve introdução para você entender. Jacó, ele com 77 anos, ele vai fugir da casa do seu pai, que quando nós contamos daquela história da venda da primogenitura, todo mundo pensa ainda que Jacó é um jovem, não, mas Jacó, ele já era um homem de 77 anos, e ele tem que sair de dentro da casa, porque Esaú quer matá-lo, porque Jacó, ele vai se aproveitar ali do momento de fraqueza, vai fazer uma proposta, e vai ali negociar a primogenitura. E no dia em que ele toma posse da bênção, Esaú quer matá-lo a ponto dele ter que sair da sua casa com 77 anos de idade. E Jacó com 77 anos, amado, ele que vai estar ali em Harã, ele vai estar indo para Harã, aliás, ele vai ter uma visão, e eu quero ver com você em Gênesis 28, no versículo de número 10, Jacó, ele vai ter uma visão, uma experiência maravilhosa com Deus, mas Jacó, ele mesmo tendo essa visão e essa experiência com Deus, ele vai fazer um comentário que quando nós analisamos eles, nós ficamos perplexos. Diz aqui em Gênesis 28, no versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu.
e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. E a terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás como para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Olha o tanto de promessas que Deus ele faz para Jacó. Olha o tanto de garantias que Deus ele faz, e Deus ele não vai usar uma linguagem que Jacó não conhecia, porque a mesma promessa que Deus ele fez para Abraão, ele faz agora para Jacó de novo. E amados, o que é mais interessante é que Deus ele vai se apresentar para Jacó como Deus de Abraão, como Deus de Isaque, mas ele não diz que é o Deus de Jacó. Porque ele sabe que embora Jacó ele tem 77 anos nesse tempo, ele cresceu ouvindo falar de Deus, ele muitas das vezes ele deve ter ido com seu pai sacrificar a Deus, mas ele sabe que no coração de Jacó ele não tem espaço. É igual, por exemplo, a pessoa que vem na casa de Deus, às vezes ela até gosta dos louvores, até gosta de vez em quando participar de cultos, mas Deus ele sabe que no teu coração ele não é o seu Senhor. Talvez dentro do teu coração aqui nessa noite tem espaço para tudo menos para Deus. E Jacó, ele vai ouvir Deus ele fazendo as promessas, o mesmo que o pai dele ouviu, que o vô dele ouviu. Jacó, ele ouve agora, ele está ouvindo a voz de Deus, ele tem uma visão de uma escada que leva até no céu, e lá no alto está o Deus Todo-Poderoso falando com ele. Só que Jacó, ele, por exemplo, quando ele vê, ele vai fazer esse comentário quando ele desperta. Diz aqui no versículo 16, despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Igual, vamos pensar um pouquinho aqui. Você veio aqui nessa igreja, essa noite, por quê? Por quem? Pastor, eu creio que Deus está aqui neste lugar. Quem crê que Deus está aqui neste lugar? Então diga assim: Deus está neste lugar. Você está feliz com isso ou triste? Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem está triste, diga glória a Deus. Ó, a pegadinha, ó. Ó o Jacó aí. Porque Jacó, amados, quando ele ouve aquela declaração em visão, ele não vai se levantar como você está dizendo, glória a Deus, Deus está neste lugar, não. Ele levanta apreensivo, ele fala, Deus está neste lugar e eu não sabia. E ele vai dizer aqui, olha como que ele está, versículo 17, e temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus, esse lugar é terrível, porque Deus está aqui. Olha o comentário que Jacó está fazendo. Mas por que Jacó, ele que está agora sabendo que está no mesmo local onde Deus habita, ele está dizendo que aquele lugar é terrível? Porque, amados, para uma pessoa que não quer nada com Deus, a casa de Deus é o pior lugar. A casa de Deus, para quem não quer nada com Deus, é o pior lugar, sabe por quê? A pessoa que não quer nada com Deus, ela chega no culto, ela não consegue ficar quieta. Ela levanta, ela vai lá fora, atende um telefone, ela fica jogando. Na hora que toca os louvores, a pessoa não aguenta bater nem palma, porque ela acha que aquela música é muito chata. Começa a se ouvir a pregação, a pessoa fala, mas aquele homem está falando ali, eu quero ir embora daqui, esse lugar é terrível. Eu gosto de um lugar mais agitado. Mas, amados,
quando uma pessoa quer uma vida com Deus, a casa de Deus é o melhor lugar. Na hora do louvor, a pessoa chora. Na hora que tem que bater palma, ela bate. Na hora da pregação, ela fica em silêncio aprendendo a palavra de Deus. E quando sai do culto, ela fala, meu Deus, que maravilha. Como é bom estar na tua casa. Como é bom estar na tua presença. Mas para Jacó é terrível. Porque ele sabe que Deus está ali. E ele sabe que Deus, ele conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe como nós estamos na presença dele. Jacó, ele sabe como ele está diante do Senhor. Por isso que é terrível. Porque, meu irmão, Deus, ele sabe o que você fez ontem, o que você fez nessa manhã, o que você está pensando agora. E dependendo, se uma pessoa não quiser mudança, ela não aguenta ficar mesmo. Ela não aguenta. Por isso que Jacó está dizendo, esse lugar é terrível. Você não vê quantas vezes você na casa de Deus, parece que Deus estava contando a sua vida no altar. Deus, ele sabe. É terrível. Quando uma pessoa ela quer uma vida com Deus, é maravilhoso. Mas se ela, por exemplo, ela não quer, igual Jacó, ele não quer nada com Deus ainda. Ele quer bens. Ele quer bênçãos. Mas ele não quer ter um encontro com o Senhor. E diz a palavra do Senhor, amados, que mesmo Jacó, ele tendo todos esses defeitos, foi Deus que escolheu Jacó. Porque Deus, ele tem um padrão. A Bíblia, ela fala que não foi nós que escolhemos a ele, mas ele que escolheu cada um de nós. Diz aqui, por exemplo, em Gênesis 25, no versículo de número 19, que Jacó, desde o ventre, Deus, ele já sabia do que estava acontecendo ali. Vamos ler no versículo de número 21. Jacó, Isaac, ele vai orar por Rebeca, porque ela era estéril. E depois de 20 anos, ela vai dar à luz a 2 filhos. Diz aqui, Gênesis 25, 21, diz assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor, e respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no seu ventre. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Repare que Deus, ele já tem um destino. Só que ele não está dizendo aqui, eu vou salvar Jacó. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que o mais velho servirá ao mais moço. Ele está dizendo que tem 2 nações. Mas ele não está dizendo quem que ele vai salvar. Porque a salvação, amados, ela é muito mais além do que uma pessoa, ela, por exemplo, ela ter um destino traçado. É uma escolha, é uma mudança de vida, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de direção. É você que estava indo para o lado direito e fala, eu vou me converter, eu vou para o outro lado. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então, Deus escolheu Jacó, mas ele não somente escolheu Jacó e você, mas ele também amou Jacó. Diz aqui, em Malaquias, no capítulo de número 1, no versículo de número 2, Malaquias capítulo 1, no versículo de número 2, diz a palavra do Senhor o seguinte, olha, Malaquias 1, versículo 2 diz assim, Deus falando, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Deus amou Jacó. Deus amou. E Deus, amados, ele te ama. Diga para quem está do teu lado, Deus te ama. Amém? Mas, amados, por que Deus ele te ama? O que você tem de tão bom assim? Porque se você tiver um espelho na tua alma, você vai ver
que você não é essa bênção toda que todo mundo pensa. Você tem muitos defeitos, eu tenho muitos defeitos, e se nós mesmos conseguimos enxergar, imagina Deus. Deus, ele vê, ele sabe. Só que Deus, ele nos amou, não por quem somos, mas ele nos amou além do que somos. Ele nos amou além, pela sua soberania, pelo seu amor incondicional. Ele amou a Jacó, não é porque Jacó ele é a melhor pessoa da terra, muito pelo contrário, Jacó aqui ele tem muitos defeitos, igual você tem. E é por isso que eu te digo aqui nessa noite, meu irmão, ainda que alguém diga para você que você não presta, que você é a pior pessoa do mundo, que você não vale nada, que você merece morrer, que você merece sofrer, lembre-se disso. Tem um Deus no céu que te ama, que quer te ver bem, que vai te dar vitória em nome de Jesus. Deus, ele é assim. Aquele que ele escolhe, ele também ama. Amém, amados? E eu digo mais para você, a palavra do Senhor, ela vai mostrar, vamos entrar aqui no texto que nós fizemos a leitura, em Gênesis 32, que partiu de Deus a opção de salvar Jacó. Diz aqui em Gênesis 32, volta lá comigo, que nós vamos fazer essa exposição desse texto aqui. Diz no versículo 22, olha o contexto do que está acontecendo. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque, tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó, agora, ele tem 97 anos e está voltando para casa. Ele que com 77 anos, ele vai ter que trabalhar ali 14 anos pelas suas 2 mulheres. E depois que José, ele vai nascer, Jacó ele queria voltar, mas o seu tio, que era o seu patrão, não deixou. Ele teve que trabalhar mais 6 anos e aí ele vai se enriquecer muito. Mas agora, com 97 anos, ele está voltando, só que ele tem um grande problema. Porque o seu irmão Esaú, o ódio ainda corre nas veias dele. Ele não se esqueceu do que aconteceu, de como Jacó, ele trapaceou. E Jacó, ele sabe que o irmão dele está vindo ao encontro dele com 400 homens. Então Jacó, ele está muito apreensivo. E quando ele chega ali no val de Jaboque, ele como um grande líder que ele vai se tornar, ele vai na frente, mas quando está na saída do val de Jaboque, ele deixa passar todo mundo na frente. Os escravos, os criados, aliás, as esposas, os filhos, os animais, passa todo mundo e diz que Jacó, ele ficou só. E aqui no versículo 24, diz assim, olha, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Por que eu digo para você que partiu de Deus a opção de salvá-lo? Porque quando você vai fazer aqui uma análise desse texto, diz aqui, ó, que quando ele ficou só, e lutava com ele um homem. Não diz que ele lutava com o homem, ou seja, o homem que começou a lutar com ele. Partiu de Deus a iniciativa de salvá-lo. Inclusive, a palavra do Senhor, ela diz que você e eu estamos aqui simplesmente por causa que o Senhor, ele tomou a iniciativa. Ele nos amou primeiro. Nós não fomos por vontade própria para Deus, mas Deus nessa noite, ele te atraiu com cordas de amor, amados. Ele te puxou. Diz a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18 e 19, diz que Deus, ele estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Partiu de Deus, partiu do Senhor. E aqui, amados, diz que ele vai lutar, eles estão ali travando uma batalha, e diz a palavra do Senhor que Jacó ele não queria ceder,
que essa batalha, no versículo 24, a parte C, diz assim, que durou até ao romper do dia. Por que essa batalha ela durou tanto tempo? É porque Jacó ele não quer ceder. Jacó ele é autossuficiente. Ele sai de Berseba com uma sacola na mão, com uma bolsa na mão, só com uma botija de azeite para tentar trocar com alguma coisa. Agora ele volta rico. Ele volta com família. Ele consegue se virar bem sozinho. Ele é autossuficiente. E quem é autossuficiente não consegue ceder para Deus. Enquanto a pessoa ela confia na força do braço dela, ela não cede para Deus. Você vê que a pessoa que, por exemplo, ela é bem-sucedida aos olhos humanos, dificilmente ela se entrega para Deus, porque ela acha que a vida dela já está uma maravilha, que está uma bênção, que a vida dela não precisa de mais mudança, por causa que quando ela vai fazer uma análise, a vida dela está melhor que a vida de muita gente. Ela é autossuficiente. Só que Deus, amado, Ele vai estar ali batalhando. Ele vai travar uma batalha com Jacó. Você vê quanto tempo Deus está batalhando com você. Quanto tempo que Deus ele está te chacoalhando. E às vezes você não cede, porque você acha que tem o controle de todas as coisas. Mas não tem, meu irmão. Não tem. Diz a palavra do Senhor que ele está ali cheio de resistências. Ele está ali cheio de bloqueios. Ele é autossuficiente. Por isso que a batalha, ela dura tanto tempo. Deus, ele vai te chacoalhando. Há quanto tempo que você está resistindo a Deus? Há quanto tempo Deus ele fala, muda de vida, e você não muda porque você pensa que a tua vida não precisa mudar. Mas, meu irmão, talvez você está olhando para o que você já conquistou, mas você não está conseguindo olhar para o que Deus já conquistou por você, que é muito maior do que você tem, mas Ele pode te dar. Ele é Senhor. Louvado seja Deus. Jacó, ele está rico, amado. Ele está rico. Ele não vai se dobrar facilmente. E diz a palavra do Senhor que nessa resistência, Deus, ele é especialista, mano, em de pegar o resistente e dobrar ele na marra. Deus, ele faz isso. Diz a palavra do Senhor aqui no versículo 25, olha, o homem, o anjo, ele vendo que não podia com ele. É o anjo que está vendo que não podia com Jacó, que ele era muito resistente. Às vezes, as pessoas elas vão até você e falam, Jesus te ama, que ama nada. Cheio de resistências, cheio de bloqueios. O anjo, ele viu que Jacó era resistente demais, que ele não podia com ele. Diz aqui a palavra do Senhor, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Amados, Deus, ele é especialista em quebrar essa resistência. Ele vai tocar no eixo central do corpo de Jacó, do corpo do ser humano, que é aqui no quadril. E quando Deus ele tira ali a cartilagem, eu não sei se tem alguém aqui que sofre com artrite quando bate o osso com osso. Mas não é na coluna aqui que a pessoa ela consegue sentar, não. Não é no joelho que ela fica fazendo uma massagenzinha, não. É aqui no quadril, é na mesma hora a pessoa tem que se dobrar. Deus ele vai tocar ali no eixo central do corpo de Jacó. Porque, amados, Deus ele preferiu ferir Jacó do que perder ele. Ele preferiu ferir Jacó e convertê-lo do que deixar ele inteiro longe dos caminhos dele. Não parece que às vezes a nossa vida sai fora do eixo, foge do seu controle? Você fala, meu Deus, por que estava tudo tão bem? Mas, meus irmãos, é porque Deus ele faz isso. Ele pega o resistente
e quebra ele vai até as últimas consequências. Você não vê Nabucodonosor, autossuficiente, vai comer capim com os animais. Você precisa pastar Nabucodonosor. Você não vê Manassés, que era um homem terrível. Deus pegou e pôs um anzol no queixo dele, como se faz com o Leviatã. Deus, ele pega ali o apóstolo Paulo, soberba, autoconfiante, e joga ele no chão. E com Jacó, ele vai deixar Jacó aleijado, para não perder Jacó. Para não perder esse homem, aonde Deus ele tem um plano. E Deus ele não deixa a obra pela metade, não. Ele vai completá-la, ele vai até a última consequência. Se for necessário, meu irmão, Deus ele nos ferir para não nos perder, ele vai nos ferir. Entenda isso. Porque talvez você tenha uma visão de Deus que se deixar você fazer as coisas da maneira que você quer, ele está te amando. Mas eu já disse para você, e Jesus ele falou na palavra, que Deus, ele é um pai maravilhoso, que o filho pede para ele uma cobra, pensando que está pedindo um peixe, ele não dá. Não adianta você pensar que está pedindo uma pedra, pensando que está pedindo pão, que Deus vai te dar, não vai ser assim. Deus, ele sabe. Diga para quem está do teu lado, Deus sabe de todas as coisas. Deus, ele precisa tocar em Jacó. Sabe por quê, meus irmãos? 97 anos ouvindo falar de Deus, dando livramentos para Jacó, abençoando Jacó, e Jacó não se converte, não entende, e aí Deus tem que tocar, para que ele venha se converter. Igual você pode estar na casa de Deus há tanto tempo, ouvindo falar de Deus, ouvindo falar do Senhor, Deus falando com você, te dando livramentos. É o carro que capota e ninguém morre, é o assalto que é frustrado, mas você não se converte. Aí Deus tem que tocar. E quando ele toca, meus irmãos, aí as coisas mudam. Diz a palavra do Senhor que Deus, aquele que ele escolhe, ele chama. Não diz ali em Romanos capítulo 8, vamos lá, vamos ler isso na Bíblia, deixa marcado aí, Romanos 8:30. Diz a palavra do Senhor que Deus, ele faz a obra completa, amados. Romanos 8, versículo 30, diz assim, ó: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, a graça de Deus ela é irresistível, amado. A pessoa não consegue resistir. Volta lá para o versículo de número 26. Diz a palavra do Senhor em Gênesis 32, no versículo de número 26, que Jacó, amados, ele está ali completamente sem força. Ali ele está sem eixo agora. Ele está sem poder de se firmar, de se aprumar. Mas diz aqui a palavra do Senhor no versículo de número 26, o seguinte: disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Olha só, duas coisas, elas precisam ser bem entendidas aqui. Primeiramente, amados, que Jacó, ele tem uma visão diferente de bênção. Ele tem uma visão diferente. Porque Jacó, ele está dizendo assim, não te deixarei ir se não me abençoar. Qual que é a sua visão de bênção? Jacó já é rico. Jacó, ele tem família, vida sentimental, ele tem 2 esposas, 2 concubinas, tem 11 filhos. Mas ele está dizendo para Deus, Senhor, não te deixarei ir se me não abençoar. O que ele está querendo? Talvez se perguntasse para você, vamos imaginar aqui, o anjo ele veio, desceu,
e chegasse perto de você e falasse assim: o que você quer hoje? Talvez você diria assim: ó, meu nome está sujo, meu cartão está estourado, limpa meu nome. Talvez isso seria uma bênção para você. Ou talvez você diria: ó, eu preciso que o meu casamento seja restaurado. Ou a minha família seja restaurada, está precisando disso, me ajuda. Você só vai subir daqui quando a minha família estiver toda no teu altar. Jacó, ele tem uma visão diferente. Porque ele aqui, amados, ele está querendo salvação. Ele está querendo salvação. Ele está dizendo para o anjo: olha, eu não vou deixar você subir enquanto não me abençoar. Eu quero salvação. E aqui, amados, você precisa entender, porque às vezes a gente vê aqui, ó, Jacó falando: não te deixarei se me não abençoar. Não parece que ele está com rompante de quem está vencendo uma batalha, mas não é. Aqui o profeta Oséias, deixa marcado aí, vamos lá em Oséias, no capítulo de número 12. Oséias, capítulo de número 12. Vai falar como que foi esse relato, que aconteceu esse diálogo. Não foi assim, no seco. Diz aqui, ó, em Oséias 12, versículo de número 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus. Lutou com o anjo. Você tem caneta aí? Passe um traço debaixo de o anjo. Não está dizendo lutou com um anjo. Está dizendo que lutou com o anjo. E quando aparece esse termo, se fala da segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo. E salvação só há em Cristo, amado. É só Jesus que salva. É somente Ele. Diz aqui, ó, lutou com o anjo e prevaleceu. Mas diz aqui, ó, chorou e lhe pediu mercê. Sabe como que Jacó ele está se referindo a esse anjo? Chorando. Ele está dizendo: eu não te deixarei ir enquanto não me abençoar. Talvez ele diria até mais: o que eu tenho, o dinheiro pode comprar. A minha família ela está bem, porque se eu for um bom marido, ela vai estar bem. Mas a salvação eu não consigo. Eu preciso me sentir salvo. Eu preciso me sentir um servo de Deus. E meus irmãos, eu digo para você uma coisa: tem muita gente com família bonita. Não tem problema em casamento, não tem problema com os filhos, mas morre de depressão. Tem pessoas que têm frotas de carro, frotas de casa, aldeias praticamente, mas não é feliz porque falta algo e não está no cartão. É só Deus quem pode dar. E eu não sei, talvez você entrou aqui sentindo esse vazio no teu coração. Mas hoje, meus irmãos, o Cristo vivo que disse: aonde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. Ele está aqui para salvar, para te levantar, para te colocar de pé, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então, ele não está com o rompante de quem resistiu a vida inteira, não. Ele está como aquele homem que precisa de algo que só o céu pode dar. E ele fala: eu não te deixarei ir, você não pode subir. Meus irmãos, já pensou como isso é glorioso? Se você que está aqui nessa noite, eu sei que você tem muitos problemas, mas se a motivação do teu coração em estar aqui, em falar com Deus, porque você disse que sentiu a presença dele aqui, e eu creio que está sentindo também, mas se você dissesse assim: Senhor, esse culto não pode se encerrar enquanto eu não me sentir salvo, enquanto eu não me sentir completo, enquanto eu não me sentir um com o Senhor, enquanto eu não puder dizer que Cristo vive em mim. Já pensou o que aconteceria aqui neste lugar
se a nossa motivação ela for essa. Jacó ele está ali em prantos. Oséias está dizendo aqui, ó, chorou e lhe pediu mercê. Ele está chorando, ele está falando, não, você não pode ir embora. Meu irmão está vindo, eu posso morrer. E nem salvação eu sei se eu tenho. Porque ele sabe quem ele é, meus irmãos. Ele sabe. E ele vai dizer em lágrimas, não te deixarei ir se não me abençoares. Eu não posso sair daqui hoje se eu não sentir a presença de Deus. Eu vim até aqui, eu não posso voltar para casa do mesmo jeito que eu vim. Eu não posso. E amados, diz a palavra do Senhor, no versículo de número 27, o seguinte: perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. E amados, aqui Jacó, ele não está dando uma resposta. Ele não está dando uma simples resposta. Ele está confessando o pecado dele. Porque tem perguntas que parecem óbvias demais, né? Parece às vezes que, eu acho que o ser humano pensa que Deus é bobo pelas perguntas que ele faz. É Deus falando com Adão. Adão, onde é que você está? Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Você imagina Deus, ele perguntando para você, qual que é seu nome? Se a Bíblia diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça, por eles são contados, não? Por que você acha que Deus está perguntando? Porque, amados, perguntas óbvias trazem reflexão de consciência. Igual, por exemplo, quando você está perto de uma pessoa que acabou de usar drogas. O olho está pequenininho, a pessoa numa risaiada, aquele cheiro maldito. E você pergunta para a pessoa, você está usando drogas? A pessoa, não, eu não. A pessoa às vezes está cheirando o álcool. Você voltou a beber? Não voltei não, jamais. Amados, é reflexo. Perguntas óbvias dão oportunidade de arrependimento. Porque esse era o pecado de Jacó. Porque no dia que o pai dele perguntou para ele, qual que é seu nome? Porque o braço é de Esaú, mas a voz não está parecendo. Qual que é seu nome? Eu sou Esaú. Eu sou Esaú. Mas é Esaú mesmo? Olha só, o cheiro até parece mesmo, o braço. Não, eu sou Esaú mesmo, meu pai. E agora Deus pergunta, mas quem é você? Ele poderia ter dito, eu sou Esaú. Eu sou Esaú mesmo. Vou assumir um personagem na minha vida. Mas agora ele abre o coração, eu sou Jacó. Enganei. Eu suplantei. Eu aproveitei uma oportunidade num momento de fraqueza, igual muita gente, o vizinho está passando um aperto, ele espera a pessoa quase perder tudo para ir lá comprar a casa dele pela metade do preço. Não é muito diferente de Jacó, não? E ele está dizendo aqui, não, eu sou Jacó. Eu sou Jacó. E amados, quando ele diz isso, é libertador. Quando você mostra para Deus, porque tem coisas na nossa vida que vão se arrastando, vão nos incomodando. Quando você confessa o teu pecado para Deus, a libertação ela vem. É quando você assume, é o que Jesus ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Ele está dizendo, eu sou Jacó. Talvez Deus ele podia dizer, não ser Esaú, não. Deus mudou tudo, amados. Por ele dizer quem realmente ele era, diz a palavra do Senhor aqui, no versículo de número 28. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Quando você assume quem ele é, Deus ele muda o seu nome. Ele fala, não, agora você não é mais o bêbado, você não é mais o drogado, você não é mais o ladrão, você agora é filho de Deus.
Ele muda tudo. Ele muda o teu nome, ele muda a tua história. E aí, amados, quando ele diz isso, quando essa tipificação de Cristo aqui, essa teofania está acontecendo, diz aqui no versículo 29, tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? E respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Por que ele não está falando o nome dele? Por que ele não está falando o nome dele? O que custava dar essa informação? Porque, amados, não adianta saber o nome de Jesus se a sua atitude não é de quem serve a ele. O macumbeiro, ele sabe quem é Jesus. O bêbado, ele sabe quem é Jesus. O ateu sabe quem é Jesus. O judeu sabe quem é Jesus. Mas o que Jesus é para você? É isso que muda a vida. Você pode saber o nome de Jesus, é o Filho de Deus, mas se você não vive como se ele tivesse morrido por você, não adianta de nada. É só um nome. É só mais uma pessoa. Mas quando você tem esse nome como um estilo de vida, como uma mudança, aí faz toda a diferença. Por isso que Jacó diz aqui no versículo 30, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi abençoada. Hein? É isso que está dizendo? A minha vida foi salva. Quando eu vi Deus face a face, a minha vida foi salva. Eu me senti salvo. Louvado seja Deus. Hoje você precisa sair daqui se sentindo salvo, meus irmãos. Diz aqui ó, no versículo 31, diz aqui que Jacó ele vai ter esse encontro com Deus. Aqui no versículo 30, né? Ele chama o lugar de Peniel. E ele diz, eu tive um encontro com Deus face a face. E amados, olha esse encontro. Ele está sozinho com Deus. Você vê que não é num sítio, não é numa fazenda, não é cheio de entretenimento. É ele e Deus. É o confronto. É o encontro real. O encontro real com Deus é esse. É você e Deus. É você e o Senhor. Ele te confrontando. E se você não ceder, ele toca em você. O toque de Deus, ele é marcante. Porque diz aqui, ó, no versículo 31, nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Sabe o que vai acontecer? Jacó ele vai mancar até o último dia da vida dele. Ele vai mancar. E não ia ter oração de cura, de libertação que voltasse ele para a mesma situação. Ele vai andar com um bordão o resto da sua vida, apoiando naquele bordão, mancando, mas salvo. Mancando, mas na presença de Deus. E não tem nada melhor do que isso não, meus irmãos. Eu digo para você, talvez tem situações na tua vida que vão ficar marcadas em você. Mas não precisa se preocupar não. Jacó, ele vai andar aqui na terra mancando a vida inteira. Mas ele está salvo. E lá no céu, ninguém fica mancando, ninguém anda arrastando, porque todo mundo é regenerado na presença do Deus vivo. Amém? E amados, diz aqui, ó, versículo 32, por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amados, você sabe aquele nervinho que fica em cima? Você que gosta de uma coxa de frango, você já dá aquela rasgada e fica, comigo não sobra. Aquele nervinho vai embora, não sobra nada, fica só o osso. Ah, pastor, mas é errado. Não, nós somos cristãos, nós não somos judeus. Nós somos cristãos. Não sobra nada, aquele nervinho não fica de jeito nenhum no osso. Mas, amados, isso é maravilhoso, por quê? Porque quando nós andamos salvos na presença do Senhor,
nós estamos livres para uma nova vida. É isso que essa palavra ela quer mostrar para você. A necessidade de ter um encontro com Deus. Ter uma conversão de verdade, uma conversão genuína. Isso é avivamento. É quando a pessoa se arrepende, ela se quebranta, ela volta o coração para Deus. Para ela, nada daquilo que ela tem é mais importante do que Deus preparou. Você não vai ver Jacó, nenhuma passagem da Bíblia dizendo, ai, 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 meu quadril, ai, meu quadril. Não. Aquilo ali que marcou a vida dele com Deus. Você não vai ver, por exemplo, o paralítico lá que Jesus mandou carregar a cama dele, reclamando, essa cama fedorenta. Não, Jesus ele mandou carregar minha cama, eu vou carregar. Ela é meu testemunho. É o que marcou a minha vida com o Senhor. Então, hoje aqui, meus irmãos, não importa como Deus ele te atraiu, porque ele te atraiu. O cansaço bateu, as pernas doíam, e ele veio te trazendo com cordas de amor. Mas porque ele tem coisas maravilhosas preparadas para você. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então toda a igreja fica de pé. Vamos aplaudir mais. Louvado seja Deus. Põe a mão na altura do teu coração assim, fecha os teus olhos. Até o último dia da vida de Jacó. Jacó ele vai morrer com 147 anos. Até o último dia ele vai mancar. Mas ele vai andar avivado e convertido de verdade. Por isso que hoje nós falamos Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque ele teve um encontro com Deus. E amados, hoje aqui, antes de nós buscarmos um revestimento que vem de Deus, eu quero convidar a você a pensar. Como que você está com Deus? Ah, pastor, não é para mim não. Ele já sabe. Ele sabe quem está brincando. Ele sabe quem está certo, no caminho reto. Ah, Deus não se engana, amados. Só que eu digo para você, é melhor você quebrantar o seu coração hoje do que Deus te quebrar. Porque se Deus ele tiver que fazer com você como barro, como vaso na mão do oleiro se quebra, ele fará. Nem que ele tenha que moer você para te salvar, ele vai fazer isso. Porque ele te ama. Ele te escolheu, ele te escolheu, ele te chamou, ele te justificará e ele glorificará o nome dele na sua vida. Mas para que esperar Deus ele te quebrar, meu irmão? Ah não, pastor, eu já estou melhorando, tá? Não é isso que Deus ele quer, não. Ele começou a boa obra, ele vai terminar, ele vai até a última instância. Será que Deus ele vai ter que tocar em você para você voltar para Ele com o coração quebrantado e dizer: Senhor, eu não vou te deixar sair daqui hoje enquanto eu não me sentir unido contigo? Eu posso imaginar Jacó dizendo: eu quero sentir o que o meu pai sentia. Eu quero sentir o que o meu avô sentia. Mas agora é a minha vez, Senhor. Eu quero ter experiência contigo. Eu quero momentos em que eu e o Senhor estejamos sós.
Deus, ele não precisa tocar em você, tirar o eixo da tua vida para isso, não. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa com o coração muito duro, muito estressado. Meus irmãos, se você hoje quebrantar o seu coração, a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. É você hoje virar para Deus e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso, porque não adianta vir apenas, eu tenho que Te conhecer. Não adianta, meu Deus, saber da palavra de Deus e não praticar. Eu preciso ser algo especial. Porque, meus irmãos, eu digo para você uma coisa: a história de Paulo já foi escrita. A história de Jacó, a conversão dele foi escrita, mas eu quero que a minha história com Deus seja escrita também. Porque é maravilhoso quando nós abrimos a palavra de Deus e falamos de testemunhos de grandes homens de Deus, mas a maior pregação será o testemunho da tua vida. Então, hoje aqui, eu quero fazer uma oração por você. Talvez você está se sentindo longe. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você está sem congregação, sem congregar. Eu digo que as pessoas, elas às vezes querem andar no mundo igual um renegado. Não é assim, amado. Nós precisamos de você, assim como você precisa da igreja também. Somos nós, não a igreja sou eu, não. É nós. Mas talvez você está passando por um momento muito difícil. A sua mente está confusa. Ou talvez você está desanimado. Eu quero fazer uma oração por você. Se você quer receber essa oração, vem aqui na frente, vem colocar a vida na presença do Senhor. Vem se prostrar, se curvar diante de Deus. Pastor, eu preciso entregar a minha vida. Eu preciso que esse vazio, ele vá embora do meu coração. Meus irmãos, é você e Deus agora. É você e o Senhor, é Ele quem te chamou. É Deus. Melhor, amados, do que se entregar, é manter-se na presença. Por isso que a palavra de Deus, ela diz que aquele que está de pé tem que cuidar para não cair. Porque mesmo você na presença de Deus, se não tiver do jeito certo, Deus toca em você. Pastor, eu preciso de Deus. Eu preciso hoje me reconciliar com o Senhor. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Não sei se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus. Mas lembre-se quanto que Deus está pelejando com você. Não espera acontecer algo pior, não. Vem hoje se quebrantar diante de Deus, aqui diante do altar, em nome de Jesus. Porque Deus, Ele quer te salvar. Louvado seja Deus. Você que está no teu lugar, põe a mão também na altura do teu coração. Vocês que estão aqui diante do altar, façam o mesmo, põe a mão na altura do teu coração. Eu queria convidar a você a ser espontâneo com Deus. Da mesma maneira que Jacó ele chorou, ele pediu mercê de Deus, o favor de Deus ali. Por favor, não vá embora sem antes me abençoar, sem mudar a minha vida, sem tirar esse vazio de dentro de mim, esse desejo de me matar.
Esses pensamentos terríveis de pular na frente de um carro, de acabar com tudo, de matar os meus filhos e me matar também. Senhor, Ele te chamou. E aqueles que Ele chama, Ele justifica também. Não serão os órfãos. Fala com Deus, que eu quero orar pela tua vida. Grandioso Deus, eterno Pai. Oh Senhor, como o Senhor nos conhece. O Senhor sabe de tudo mesmo, né, meu Deus? Das nossas necessidades. E, meu Deus, a nossa maior necessidade é ter o nosso coração cheio da tua presença. Meu Deus, porque nós sabemos que a nossa passagem aqui nessa terra, ela não é permanente, muito pelo contrário, nós temos tempo, Pai, um tempo que o Senhor sabe, que somente o Senhor, ó Deus, sabe, e que em breve, meu Pai, o Senhor dará a ordem ao seu filho para vir buscar a noiva, e que nós estejamos, meu Pai, na tua presença como servos do Senhor, valorizando verdadeiramente aquilo que o Senhor conquistou por nós na cruz, Pai. Porque eu sei, meu Deus, que as nossas necessidades o Senhor pode suprir, mas a nossa salvação foi conquistada, ó Deus. Então nos ensine, meu Pai, a olhar para isso. E vem fortalecendo a cada vida aqui presente diante do teu altar. Eu não sei, meu Deus, qual que é o tamanho do fundo do poço que essa pessoa se encontra, mas o Senhor sabe. O tamanho, meu Deus, da tristeza que essa pessoa se encontrava, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o tamanho da ferida que essa pessoa tinha na alma, no espírito. O Senhor sabe, meu Deus, mas o Senhor é quem cura, Pai. O Senhor é quem cura. Então, meu Deus, que ao nos levantarmos aqui, meu Pai, ainda que os nossos corpos estejam cansados, o nosso espírito estará forte. Ainda que a nossa visão aqui na terra, ela seja, meu Pai querido, uma visão limitada, a nossa visão espiritual, ela consegue enxergar o trono da Tua graça. Então nos abençoe, Pai. Nos abençoe com o amanhã, porque eu tenho certeza que se o Senhor nos der o dia de amanhã, o Senhor já preparou tudo para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros e nos fortaleça até o fim. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus.